Na época, ela já tinha, quando ela contou pra gente, ela já tinha 20 anos de trabalho com a psicopedagogia e com dificuldade de aprendizagem. E o que aconteceu com a moça? Ela e dois primos estavam na fazenda do avô. E o avô emprestou o carro para os meninos saírem para dar uma volta na fazenda. E um de 16, ela de 14 e o primo de 15. Ela e um dos primos em cima e o outro dirigindo. Então, regularmente habilitado? Não. E aí, imagina que maravilha que deve ter sido essa aventura. O motorista perde o controle, né? O carro perde o controle, atira o primo na cerca, decepa o pescoço. O que estava no volante já ficou ali e ela foi lançada muito distante. Nesse lançamento, ela caiu e parada. Minutos depois vem um carro e para. E o carro que parou era o tio que era médico. Então, quando o tio viu a tragédia, a única pessoa que ele poderia salvar foi ela fazendo a tráqueo. Pegou uma caneta e fez uma tráqueo. O que aconteceu? Ela já estava na época que a professora contou pra gente, com 27 anos. Isso ela tinha 14, ela já estava com 27 e ela continuava morando num hospital. Ela não pôde sair e ir para casa. Mas com as técnicas profissionais, com os profissionais que começaram a fazer todas as intervenções, auxiliar essa questão do movimento que ela disse com relação a trabalhar com esse movimento, o alfabeto era um alfabeto em cima de uma mesa. E em cima dessa mesa, quando ela começou a movimentar com auxílio o braço, ela ia de letra em letra e ela escreveu, porque ela não falava, ela, né, ficou muito comprometida. Ela escreveu o livro do que ela sentia e o que aconteceu com a trajetória dela. E ela conseguiu, né, arrumar esse pessoal que a apoiou, o hospital tinha uma prestação de serviço multidisciplinar, ela conseguiu fazer o curso de psicologia. E aí ela atendia como? Né? Ela atendia com esses recursos lentamente, né? Porque ela não verbalizava, ela não falava, mas através do movimento que ainda sobrou, que restou. Então, se você para e analisa a gravidade do acidente, né? Houve um socorro, toda a deficiência que surgiu a partir dos 14 anos, e ela já estava nessa idade, e com todos os recursos ali, até respirador ela utilizava ainda, a cadeira, era uma cadeira muito, ela levou foto, nós vimos, e na época ela até levou o livro, eu comprei, depois eu emprestei, eu já não lembro nem mais o título do livro, mas um livro muito bacana, contado pela experiência dela com esse acidente e com o socorro que chegou. E o que acontecia na vida dela posterior a isso. Mas aprender, ela conseguiu preservar, né, dar continuidade a essa parte do cérebro que é aquela que dá os que comanda, gente, que manda os resultados. Quando a Adriane disse a questão do idoso, né, que esse brinquedo ele já tem recursos que ajuda, que viabiliza, e é isso mesmo, né? Nós temos aí pessoas muito, né? O nosso país, o mundo, tem pessoas muito criativas, tem pessoas que conseguem desenvolver uma ideia em cima de uma dificuldade. Vamos pensar essa amiga dela aí com relação às adaptações para a filha, desde essa idade. Quanta coisa ela deve ter pesquisado, quanta coisa ela deve ter organizado, adaptado, pensado, que ninguém havia pensado, em cima do quê? De uma facilidade? Não, em cima de uma dificuldade, tá? E nós, como profissionais, será isso. E sabe o que é bacana, gente? É a gente dividir. Quando nós tivermos oportunidade de dividir aquilo que nós temos de informação, que teve uma
uma funcionalidade, vamos dividir, vamos compartilhar. Eu acho que essa é uma ideia muito bacana e nós conseguimos, né? Nós podemos fazer isso. Seja em redes sociais, como ela está fazendo hoje, seja ali contando para alguém, escrevendo, tudo isso nós temos como fazer. O que nós não podemos é enxergar obstáculos onde nós podemos encontrar oportunidades, tá? Vamos agora à matemática. O que eu preciso? Que vocês, quem já tem os grupos, já está definido, que coloque o nome para mim depois do link da aula. Pode ser? Então, se não tem ainda, eu preciso que na semana que vem vocês já me passem, mas eu já deixei aqui que eu vou organizar os nomes dos grupos para depois a gente conversar sobre a apresentação de vocês, como será, o que cada grupo vai falar, o que vai apresentar. Combinado? Certo? Eu vou voltar nessa imagem de ontem. O que nós estávamos falando? Da rotina da sala de aula, tá? Rotina da educação infantil. O que nós estamos trabalhando? Conceitos. E eu trouxe a imagem aí dessa caixa de papelão, né? Raquel, como que eu vou trabalhar um faz de conta com uma caixa de papelão e transformá-lo num barco? Como que eu vou fazer essa direção, esses lemes? Como que eu vou fazer isso? Gente, uma tampa de panela. Pode ser um recurso. Ah, mas eu vou colar? Não. É simbólico, é um jogo simbólico. Como que eu vou fazer essa luneta? Com um rolinho de papel toalha, se eu tenho. Ou com uma própria. Vou usar ali a forma geométrica. Um retângulo faz com que você transforme numa luneta, tá? Então, essa ideia aqui, eu compartilhei hoje com a professora do Infantil 4, turmas de 4 anos. E depois eu vou trazer os resultados para vocês do que ela fará. Eu vou contar quais foram os encaminhamentos metodológicos que ela colocou e como que ela fez, e eu vou contar para vocês as ideias. Que ideia, e sempre quando ela é funcional, é muito bem-vinda. Olha aqui uma outra ideia, quando eu disse para vocês de recurso, né? Se você quisesse gravar, fotografar, o que eles estão trabalhando aí? Forma geométrica. Nesse caso, ela não utilizou reciclável em tudo, mas dá uma olhada essa figura para formas geométricas e cores, ó. Olha esse, que eu lembrei sobre o conteúdo também, dentro e fora. Ali tem uma série de coisas separadas que não dá para a gente ver, que cortou a imagem, que a criança tem 2 ou 3 cores de papel, e aí é colocado para ela guardar dentro uma determinada cor e uma determinada quantidade. E fora vai ficar também determinada cor, determinada quantidade. É um brinquedo com material que pode ser reciclado. Então, trouxe também como ideia e como sugestão de atividade na sala de aula. Olha essa cena, eu não havia ainda mostrado para vocês algo que fosse impresso, né? Com essa proporcionalidade. Ele está ali, Raquel, mas se a criança não registra o número, você resolve, você aplica essa atividade verbal. Se a criança desenha já, representa com desenho, aí você vai mudar ali a disposição das perguntas. Se eu estou com uma criança que já grafa os números, aí ela vai usar esse espaço para grafar um número. Inclusive, esse espaço que vem na frente da pergunta, a gente tem que calcular de acordo com o tamanho do número que o nosso aluno está escrevendo. E muitas vezes na sala de aula eu vou ter uma criança que já escreve o número menor e tem uma criança que escreve maior. E aí você tem que pensar nessa possibilidade. O que é a interpretação aí? Quantas crianças aparecem no desenho? Então, ele vai contar 1 a 1 fazendo a correspondência. Quantas crianças estão usando boné? Essa pergunta ela vem com critério.
ela já seleciona, tá? Quando a primeira, ela já é um todo, identifica todos. A segunda, ele vai selecionar, ele vai identificar quem está de boné azul. Você está trabalhando coordenação visomotora e automaticamente, linguagem oral, se você quiser, e também a quantificação. Quantas a criança sentada no chão está fazendo o quê? Então, aí você já vai usar a linguagem oral e uma escrita. Quais os brinquedos que aparecem no desenho? Linguagem oral novamente, e eu posso perguntar que cor que está aparecendo, que forma que tem aquela parte rosa, qual que é a forma geométrica que a gente identifica ali, tá? A forma geométrica que dá a ideia roda do carrinho, a bola, né? Aí a gente tem que tomar cuidado, porque aí é a esfera, não é o círculo. Mas se você pergunta, você pode falar as cores que estão aparecendo. Quantas flores tem no desenho? Então, observa bem aí. Está bem voltado para a quantificação, né? E aí você pode comparar com os brinquedos. O que tem mais? Crianças ou flores? Crianças ou brinquedos? Quantos a mais? Quantos a menos? Podemos aproveitar essa ideia. O menino que está segurando a bola está na frente ou atrás de seus colegas? Outro conceito que entra dentro desse aspecto da percepção, que é a noção espacial. Olha esse aí também que bacana de reciclado. Nesse caso, está selecionado ali uma quantidade e vocês observam que os rolinhos não têm números. Para elas separar, né? Então, ela está fazendo a separação por cores. Mas você pode usar um outro critério de colocar a quantificação. E pode trabalhar com a adição, né? Do verde com o azul e colocar uma adição. Quantos tem juntos? A quantidade que está no verde com o azul. Aí, de repente, aonde tem mais? Aonde tem menos? No azul tem 5, no verde tem 7. Quantos a mais? Quanto que falta para ficar igual? E aqui é um circuito, ó. Tem um dado, né? E à medida que você joga esse dado, você vai avançando conforme a cor. Conforme a cor, e olha lá, o pregador, ele tá marcando aonde a criança está. Tá certo? E aí nós chegamos aqui na percepção, o pensamento, falando assim, o pensamento intuitivo. Tem alguém aí que convive ou já conviveu com uma criança nessa faixa etária? 3, 4 anos, 5 anos? A idade dos porquês? Mas por quê? Mas por quê? Já viram isso? Quem já trabalhou com essa idade, gente, é muito porquês, mas muito porquês mesmo. E esses porquês, ele é enriquecedor, porque é através disso que vai aumentando essa percepção. E às vezes ele pergunta a mesma coisa várias vezes e ele não conseguiu lembrar, ou então se satisfazer com aquilo que a gente respondeu, tá? O que acontece nessa idade? Desenha o que vê. A questão da imaginação, ela ainda não está abstrata, né? Então, ela está construindo ideias em cima do que vê. Eu construí uma ideia em cima do que eu vi no desenho, tá? Que a professora pedia para desenhar minha casa. Ela pedia para desenhar minha casa, e a minha casa, de verdade, ela é muito semelhante à da minha professora. Aquela casa tinha esse formato, tinha a porta, a janela, uma chaminé, porque tinha fogão a lenha, aí vinha uma cerquinha, gente, mais ou menos desse jeito. E aí, depois do lado aqui, tinha uma árvore, e aquela árvore que fazia essas curvinhas. Essa era a minha árvore, e ela continua sendo até hoje. A minha casa, se você pedir para desenhar, eu não consigo representar a minha casa através do desenho. Eu não
consigo desenhar, porque eu era uma copista. Eu não, no meu processo, não foi desenvolvido a minha imaginação. Eu via desenho e tudo mais, mas eu já estava com 6 anos. 6 anos eu já tinha passado por essa fase de desenhar o que eu via, né? Estou vendo a janela, vou representar a janela. Estou vendo ali a bolsinha, vou fazer aqui a representação da bolsinha. Eu sempre fiz a cópia, tá? Sempre fiz a cópia. Então, a minha casa, quando eu lembro em casa e fala desenha a sua casa, eu vou lembrar da minha casa com chaminé, tá? Se você falar faz o desenho que esboce a minha casa hoje, ele vai ficar muito semelhante a esse. Em função do modelo. Modelo. Quando você pede para fazer um desenho, representar uma quantidade, você pode fazer as intervenções, né? Ó, você não desenhou os dedinhos. Quantos dedinhos tem? Você desenhou um, mas olha quantos a gente tem. Ah, eu fiquei com a minha mão fechada. Beleza. Ah, você ficou, mas a outra também? Uhum. Eles podem te responder isso. Mas é muito importante a instigação, porém, não a cópia. Sabe aquela história de colocar o papel de seda por cima para poder copiar? Eu sou dessa construção. Eu sou dessa construção. E não ter a criatividade e imaginação. Agora, me dá um pincel com tinta. Um pincel com tinta já é diferente. Porque ele não me limita. A cada pincelada, ela pode ser solta, ela pode ser livre. Tá? O domínio espacial é visto a partir do próprio corpo. Então, como que eu vou dominar o espaço? Primeiro, conhecendo o meu corpo. Então, é a parte de explorar o corpo, cabeça a ombro, perna, cabeça a ombro, joelho e pé, né? Cabeça a ombro, joelho e pé. Essa brincadeira, essa música, ela é um indicador, né? Um recurso para ter esse domínio e esse reconhecimento do corpo e automaticamente do espaço. A própria questão do caminhar, a forma como você vai propor para caminhar, para saltar, aquela ideia que eu passei ontem de andar em cima de um obstáculo, de entrar dentro de uma caixa, né? A gente estava falando da caixa, se ele tem que guardar um objeto ou vários objetos, as caixas de tamanhos diferentes para ele calcular a possibilidade, para ver essa questão do espaço, é maior do que a caixa, então não cabe. Dele entrar na caixa e você oferecer vários tamanhos e ele olhar e calcular que lá não vai ser possível, que vai caber só o pé, que ele não vai conseguir entrar no corpo todo. Então, são todas as atividades que ela entram, não só dentro da psicomotora, mas também está associado à percepção matemática, tá? A visual, né, é mais forte que a correspondência 1 a 1. Então, essa correspondência do contar, ó, ela ainda, o visual toma um espaço muito maior. Então, por isso que nós achamos que perdemos o tempo, mas nós não perdemos o tempo de parar para contar com a criança, tá? Nós não perdemos tempo. Nós devemos sempre oportunizar isso, seja subindo na escada, contando os quadrados da amarelinha, os palitinhos que estão na mesa, tudo isso, sempre fazendo a correspondência 1 a 1. Início da contagem com significado, pela manipulação de material concreto. Então, um material concreto imprescindível. E aí, quais são os elementos que vão potencializar, né? Observar, manipular, a reflexão e a interpretação. Lembra das caixas que eu disse? Você vai entrar na caixa, opa, mas essa aqui, peraí, deixa eu analisar. E aí, nessa observação, nessa reflexão, ele está levantando hipóteses. Procurar encontrar explicações e soluções. Muitas das vezes você vai, quando ele vem com um porquê para você, você devolve a pergunta. Aí você vai ver como que ele vai explicar. E às vezes a estratégia dele, em termos de raciocínio, ela é maravilhosa. Se algum momento eu estiver passando algum exercício para vocês, que tenha que calcular, ou mesmo que não tenha, eu vou sempre fazer uma pergunta. Conta para mim como que você está pensando, para eu entender como que você está elaborando o raciocínio. Isso é muito importante, gente.
A gente saber como que o outro está elaborando, porque as estratégias são muitas para chegar num algoritmo, tá? Lembra que eu disse da criança que para identificar par e ímpar, ela ia lá ímpar, par, ímpar, par, ímpar, e que eu já faço assim? E eu descobri que é ímpar porque ficou um sozinho. Eu estou dando um exemplo, mas é a forma como eu explico. Então, são as estratégias. E, de novo, explorar o corpo. O conhecimento e habilidade que devem ser identificados para atingir os objetos. Então, ele está associado aqui ao conhecimento físico, socioafetivo e intelectual. Tá? Na matemática, explorar os campos da geometria, que são as formas, ou espacial. Da aritmética, que é o número, e o das medidas. Aí você vai falar para mim assim, nossa, Raquel, a geometria aritmética e das medidas. Onde que nós usamos geometria na nossa vida? Gente, a minha cama é geometria. E principalmente a hora que eu olho ali muito cansada, ela fala, vem em mim, eu falo assim, olha, eu quero estar em posição horizontal. Aquele retângulo onde eu repouso para descansar, para mim não tem coisa mais confortável, né? Eu estou falando disso, nos alimentos que nós falamos ontem. A aritmética, estou aqui contando quantos minutos faltam para terminar a aula, para eu não perder o horário. Quantos minutos falta, gente? Sem fazer muito cálculo com os dedos aí. 15. Ó, muito bem, muito bem. Rápido no raciocínio, hein, gente? Tô gostando de ver. E das medidas? Fala uma medida para mim aí. Fala uma medida. Qual, gente? Uma medida? Quilômetro. Quilômetro! Ótimo! Que outra? Centímetro, metro, Centímetro. milímetro. A hora que você vai lá comprar o leite que você gosta, o que você está utilizando de medida, tá? Então, lembra que desde o início nós estamos falando da matemática ligada à nossa vida. Nós não estamos falando desde o início. Acho que quando a gente começa a falar, tudo está associado à nossa vida. E Quando aí a nasce, nossa... quando nasce um bebê, primeira coisa, quanto pesou? Nasceu com quantos centímetros? Essa é a primeira coisa que a gente quer saber. Olha, você está falando uma coisa que é verdade. E ali você conta, já vai fazer 30 dias. Nós já tem 15 dias. Tem até os rituais dos dias, né? Os 7 dias, os 40 dias, os 30 dias, a foto. Quando você vai mudar a fralda, o tamanho da fralda, tem até as horas, né, gente? Tem até o tempo para amamentar, tem a posição vertical para a criança não vomitar, não tem isso? Tem. Olha, gente, eu falo que a gente não consegue ver a dimensão como essa, sabe por quê? Porque nós estamos acostumados com a matemática, aquela que vem ali no algoritmo em si, aquele problema de regras de três, aquela equação onde tem x, e a bem da realidade nós executamos tudo isso de uma forma tão tranquila no dia a dia. Cadê a Silvia? Vou lançar um desafio para a Silvia já já. Mas antes de lançar o desafio para a Silvia, o que nós temos aí de processos mentais básicos da aprendizagem? Correspondência, comparar, sequenciar, classificar, seriar, incluir e conservar. Olha os princípios do Piaget. A conservação, tudo isso tem uma faixa etária, mas não é totalmente regra. Eu estou com um aluno no colégio, filho de uma amiga minha, ele está com 5 anos e ele já faz a conservação dos números, gente. Ele já resolve a adição 8 mais 9 sem utilizar nem recurso nenhum concreto. E numa rapidez que vocês não têm ideia. Esse menino provavelmente deve, não só por isso, mas por outras apresentações de raciocínios rápidos, ele deve possuir altas habilidades com relação ao raciocínio. Ele faz cálculo aí de 125 mais 210 de verdade de memória,
e 100. Eu ainda falei para a mãe dele, pergunta para ele como que ele pensa isso. Se ele faz decomposição, adiciona 100 com a centena, depois a dezena. E eu ainda falei isso com ela, porque eu não consegui ainda entender. Mas nós temos que passar por todos esses processos. Quando você for colocar lá os objetivos as habilidades que você quer desenvolver com o seu jogo, com o jogo que você vai montar, você pode colocar algo nesse sentido aí, ó. Esses verbos aí são esses processos que você pode utilizar. Eu quero que ele faça correspondência termo a termo. Eu quero que ele compare quantidade. Eu quero que ele faça sequenciação de quantidade numérica. Eu quero que ele classifique por qual critério, tá? Vocês vão ter que colocar a habilidade que vai desenvolver, então vale a pena ter essa caracterização. Aí nós vamos ter uma proposta agora. Né? A proposta aqui, vamos ver qual que ela vem. Meu slide tem que chegar para cima, ele está muito para baixo. Deixa eu fazer a chamada, pode ser? Adriane. Presente. Alexandra. Presente. Aline. Presente. Beatriz. Carolina. Carolina não está vindo, né? Débora. Não, Débora saiu. Franciele Almeida. Franciele Pimentel. Gabriela. Presente. Gabriele. Presente. Girlene. Raquel. Juliana. A Girlene está trabalhando? O meu Está. computador, ele é muito ruim. Aí eu não tô conseguindo ligar o microfone na hora certa, ele tá travando. Mas eu tô aqui, tá? Tudo certo, Beatriz. Tá tudo certinho aqui, combinado. Luana. Raquel e Juliana tá aqui, tá? Tá Presente. bom. Certinho, Juliana. Luana Helena. Presente. Luciana Guimarães. Luciana Ramos. Presente, professora. Natália. Pulei a Luciana. Não pulei, não. Pulei, não. Natália, falei. Presente. Pamela. Presente. Priscila. Samanta. Presente. Silvia. Presente. Você sabe por que eu estou fazendo a chamada? Gente, para eu ouvir a voz de vocês. Para eu começar a conhecê-las pela minha percepção auditiva. Em função, assim, agora eu já estou memorizando os rostos e as fotos também. Né? Então, de vez em quando, eu vou lá no grupo, começo a olhar lá, falo assim, deixa eu guardar, memorizar isso aqui. Mas eu estou tentando fazer isso pelo timbre da voz, eu começar a falar, esse eu já ouvi 2, 3 vezes, e começar a desenvolver essa habilidade de associar. Não consegui, não, tá? Mas o timbre é diferente. De todas, não, mas eu vou conseguir, com certeza. Até daqui a pouco eu já vou estar sabendo o rosto de todo mundo. Nesse virtual é muito complicado, mas a gente chega lá. Vamos aqui a essa proposta, ó. Aproveitar os conhecimentos e habilidades já existentes nas crianças para trabalhar com número, forma e medida. Né? Então, aí o que eu posso trabalhar? Tamanho, lugar, distância, quantidade, capacidade, tempo, a posição, operação, direção, volume, comprimento e massa. Nós temos um exercício para fazer com essa proposta. Aí vem aqui a função dos números. Gente, você usa número ordinal? Você usa o número ordinal? Eu sou a primeira da fila no banco. Ixi, nossa, eu sou a 15ª para ser atendida e eu só tenho 20 minutos do horário do almoço. Usa ou não usa numa fila?
Você já viu que a do supermercado, eu sou a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a última. Você fica contando, falta quantos para chegar? Olha a funcionalidade do ordinal. Eu né? fui a 30ª na fila da vacina. 30ª. Então, olha, eu queria trocar minha senha com você. Sabe quantas horas eu fiquei na fila da vacina no dia que eu fui vacinar? Estava sendo o primeiro ou o segundo dia que os professores estavam vacinando. Gente, eu cheguei lá 2h15, eu saí 5h30. Pior que eu, tá? Pior, eu nem consegui contar. Mas aí, sabe qual que era a minha ideia matemática? Era assim, quanto será que estão atendendo por hora? Quantos será que cabem lá dentro? Eu cheguei a falar, quantas pessoas será que tem lá que está aplicando, né? Agora a próxima dose é dia 7, depois vamos ver que ordem que eu vou chegar lá. Localizador, quantificador, identificador, lembra do telefone que eu disse? Ordenador, do maior para o menor, do maior para o menor, do menor para o maior, para medir, para operar. Então, nós temos essas funções. Guarda bem isso, hein? Funções do número. Cite para mim uma função do número. Identificar o quê? A minha casa. Seria um. Cite uma função do número. Medir o quê? A minha altura. Procura buscar associações que estejam ligadas a você. É mais fácil para depois você estender para fora, tá? Aí veja bem, aqui ele já deu até um exemplo. Localizar distâncias, quantificar velocidade, cardinalidade, a quantidade total, a ordinalidade, a contagem, o resultado das operações, o resultado das medidas, a ordenar as posições, o identificador. Aí ele colocou o RG. Então, com o identificador tem várias coisas. CPF, que nós falamos ontem, né? O meu slide aqui, ele não tá bacana, não. Ele tá engolindo aqui o... E aí, nós chegamos na atividade. Eu comentei que para casa vira hora de praticar. Eu acho hora de praticar coletivo muito mais interessante. Eu fiz o meu. E aí eu quero que você faça o seu. Listar 3 utilização do número para cada um dos slides. Para cada um dos indicadores do slide anterior. Aqui não está... Para cada um daquela... Eu não coloquei a prática aqui, mas eu preciso elaborar melhor. Quantificar. Quantos dedos tenho na mão direita? Quantas canetas tenho na minha coleção? Quantas araras há no zoo das aves? Eu estou falando das araras porque eu fui até lá visitar. Isso que eu estou colocando, foi uma experiência minha, tá? Identificar o número da camiseta do jogador do meu time preferido. Camisa 10. Opa, eu também pensei na camisa 10 na hora, viu? O número do meu sapato. O número da minha casa. Ordenar. Fila de alunos do maior para o menor ou menor para o maior. Organizar a chamada em ordem alfabética. Olha a rotina da escola, da aula diariamente, você já está fazendo isso. Eu vou parar por aqui, porque essa vai ser a primeira atividade que nós faremos na próxima semana. Combinado? Aí nós vamos organizar aí no caderno, a forma como eu vou propor para vocês, e aí nós continuaremos lá. Certinho, meninas? Certinho, professor. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Não. Não? Então vai o desafio para todas, hein? Não deixe a insegurança, o gelinho na barriga te impedir de fazer algo essa semana. Para você.
para você. Tá bem? Então, encontro com você na próxima semana, se Deus quiser. Aproveite sua quarta, sua quinta, seu fim de quarta, de quinta. Aproveite o fim de semana. Lembra de descansar, de respirar, de tomar água. Silvia, o desafio é o seguinte: você vai pensar em local que você gostaria de ir, sem que alguém tivesse que te levar, e você fosse a condutora desse veículo. Mesmo que a distância fosse 100 metros, tá? E você vai imaginar fazendo isso. Tá bem, Silvia? Tá bem. Tá? Olha só. Já me deu a gelinha na barriga. Há um local que você queira ir, mesmo que seja 100 metros. E que você não precise que alguém te leve. Por quê? Não tem ninguém. Esse dia você quer sair para espairecer. Menor distância possível. E que você vai pegar o carro. E você vai sair com ele. Você só vai imaginar. Você não precisa entrar dentro do carro, não. Não faça isso. Só imagine. Imagina se a sensação for de arrepio. Depois você imagina num outro momento. Depois num outro. Muda o carro. Muda o carro. Isso também é bacana. Mas tenta imaginar. Quando você vai fazer isso? Não é no momento que você está ali preocupada, não. É naquele momento que você estiver bem tranquilo. De preferência, a hora que você for dormir.